podcast Destravando, por enquanto Destravando, podcast mais tradicional da cidade de Natal. A parada hoje, o assunto hoje é gosto. Gosto musical, gosto de arte. De música, de pintura. Marco é, pra quem não conhece, costura, né? Também Corte e costura, é? É, Marco é. É como diria aquele pensador lá, que gosto é igual a... Entendi. Tem Cada um um maior tem e o um seu. menor, né? Por falar nisso, gosto de música, você gosta de ouvir o quê no carro? Rapaz, minha playlist é mais eclética. Rapaz, Parece que ele fez um gol de falta no final. Rapaz, minha playlist, esse aqui opera comigo, sabe? Toca de tudo. De tudo. Rola de patati patatá. Passando por Ivan Lins, Fagner, Wagner, Anitta, vai chegando aqui, forró. Toca de tudo. o Sandy Júnior. Não entra nem num rockzinho, não, Sandy nenhum Júnior, momento. Gosto. Gosto de qual tipo de rock? Gosto dos mais tradicionais, gosto de Guns N' Roses, eu gosto. Capital Inicial, Nacional, Titãs, Legião Engenheiro, Urbana, Legião, gosto de todos. Paralamas. Coldplay, gosto da galera toda aí. Uns que eu adoro, entendeu? Como eu não sei cantar, e já que é pra falar de gosto, é uma coisa que eu tenho na minha vida, assim, que eu queria ter aprendido a tocar violão. O Marcos sabe dessa história, eu nunca aprendi. E não é porque, assim, você tem 40 anos, você podia ir atrás. Não, acho que posso. Não virou minha prioridade. Também eu não morro de chorar todo dia, meia hora, porque eu nunca aprendi a tocar violão. Mas era uma coisa... E diga Dudu, bicho, tu com essa carinha bonita que você tem, você aprender a tocar violão, vai diminuir muito sua carreira, meu. Você vai suar menos a camisa, vai jogar pelos atalhos, né? Facilita demais. Papai, já foi tema do podcast que papai pesava 48 quilos, não tocava um ganzá, mas o cara tem que sofrer, tem que sofrer mesmo. Marcão, e você ouve o quê? Rapaz, eu ouço de tudo também, bicho. Como eu disse, eu sou bem eclético, eu não... Bruno Marrone. Eu ouço, eu só não quando conheço. toca no aparelho dos Se você disser outros. assim, Ele escuta quando tá tocando no aparelho dos outros. música cueca molhada de Bruno Marrone, eu não vou saber qual é, entendeu? Tem cueca Mas- molhada? Eu não sei, eu falei assim, Marco aleatoriamente. toca muito bem, canta muito bem, só mas que é é- difícil ele tocar. Eu escuto mais rock, assim, eu gosto mais de rock, mas eu escuto Que tipo de tudo, rock? bicho. Clássico? Até porque lá em casa, minha mulher, por exemplo, ela escuta muito sertanejo, né? Ela é do interior de São Paulo, então ela gosta. Então é ela... uma casa que escuta sertanejo, de fato. Sim. Meu filho agora só escuta funk. Funk que eu digo é esses rap, Sim. né? Hip hop. Hip hop do YouTube Como lá. é que é? Eu Hip hop é assim? É? Eu termino aprendendo aí o lance também. Já fizesse mas um TikTok? Já com ele? ainda não. Mas Faz eu, hoje. bicho, eu gosto de tudo. Eu gosto de. Eu Mas gosto mais de rock, dentro do rock, você gosta de ouvir o quê? O clássico é Pink Floyd, Led Zeppelin, Isso, exatamente. Beatles. Beatles Stones. é clássico, né? Vocês dois têm muito shape de roqueiro. Então, Sou assim, exato. Vocês têm um shape, tem a cara, tem um jeito, né? Vocês, é muito foda. Podia ser até não botaram um nome de rock no podcast, porque eu não entendo de porra, então pra não ficar feio. E tu, Rafinha, tu gosta de quê? Eu gosto de rock. Todos? Assim, por Qual o exemplo, do carro? O do carro. o do carro é Pink Floyd. Porque acalma. Porque o trânsito é chato, né? Aí você bota uma música mais calma. Pink Floyd, Beatles acalma muito. Beats acalma até. Criança pra dormir, menino pra dormir. Não, Dudu e Marina, o pai não é um entendido de música, mas eles gostam de beats porque eu botava pra escutar É no bom carro demais. e rola, né? Beats é acima, é Eu tenho ouvido temporal. muito aqueles rock oitentistas, sabe? Aqueles rock Do Brasil? eletrônicos. Sim, também, Ahá, mas. Pronto, bom exemplo. Depeche Mode, Duran Duran. Depeche Mode, Nexus. INXS. Essas bandas aí dos anos 80 aí, eu ouço bastante. É bom demais. Porque, bicho, com o advento desses aplicativos do. Acabou toda e qualquer barreira. Eu que não entendo. Bicho, eu tô no mood aqui de ouvir, né? Tá Anos no quê? 80. Só um parênteses, você tá no quê, bicho? Eu tô no humor aqui de ouvir anos no 80, humor. né? Você disse mood? No mood. Tô no mood. Não, é só pra explicar pra galera. Eu não conheço. Só pra Não, mas a explicar. galera acho que não ouviu, porque tava no mood. No mood. Entendi. Eu tô no mood. Mas isso aqui é uma revolução, bicho. Quer dizer, isso é antigamente, impensável. velho, você gravava uma fita de um amigo, um CD, né? Não, ali Um no amigo. Alecrim, perto do Nordestão, tem um cara que gravava uma fita cassete, que o escutava nos discos, cantava. Mas você Eu acha lembro que que isso eu não fui perde a pro magia, sebo. não? De algumas coisas? Magia. No caso, a música, acho que o custo-benefício foi melhor. Foi melhor. Botando na balança, Na né? balança, porque é o seguinte, você consegue apresentar uma criança, uma banda dos anos 70, facilmente. Antigamente você tinha que ter o disco, ele não tinha que arranhar, a agulha não podia furar, entendeu? Era uma Tinha que ter a dificuldade. paciência. Você Acho que dependia da rádio. Revolucionou o mercado, né? É.
da música, isso é fato, né? Hoje o artista ele se projeta de uma forma diferente, ele, né, mas eu acho que pra gente, usuário, foi muito positivo, bicho. Sim. Né? Eu acho que é mais democrático para o artista, né? Não, a gente segue duas vertentes aí. Bem pesadas que não vale só pra música, vale pra tudo, né? Já que eu não entendo de música, eu vou dar meu pitaco, não tecnicamente, mas do mundo atual. Mas se você coloca mim pra dormir com Beatles, você sabe que é coisa boa. É pra dormir no carro, aí eu fico balançando o carro, eles dormem, não sei se é o quê. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje, antigamente, isso serve, que eu vou tocar nesse ponto, deixar bem claro, pro caminho ser limpo. As televisões e as rádios faziam um filtro primário e só fazia sucesso quem passava por esse filtro. Isso não existe mais, né? Sim. Então hoje todo produtor de conteúdo está arremessado aí a sorte e isso quebra uma barreira, mas em contraponto nossos filhos vão escutar todo tipo de lixo musical, sem barreira nenhuma. Perfeito. Né? Sim. Isso vale para a música como vale para qualquer tipo de produção. Que no final, eu acho que para conteúdo audiovisual, não só para música menos, mas principalmente produção, leia-se YouTube, o filtro da TV era benéfico para criança. Sim. Não era bom para o adulto, mas para criança era. Você ficava olhando a Xuxa e a Paquita e assistia Thundercats naquele horário. Tinha aquele limite. Sim. Nem repetia, nem botava... Depois acabava. Exato. E tinha que esperar. Então acho que música, a democratização da música, de você ter acesso num clique, tocar, escutar qualquer tipo de música, porque você vai olhar várias pessoas, quando você vai ver a pessoa comentando do passado, ele fala assim, eu lembro do meu tio, do meu pai, escutando uma música, eu gostava de um sertanejo, sentado numa mesa, e a música tem, esse Marco fala brilhantemente sobre isso, que ela tem o poder de trazer a emoção à tona e trazer uma memória afetiva sem igual, nada marca mais um momento do que uma música. E isso com a liberdade do YouTube, do Deezer, meu amigo, é impressionante. Você vê um cara de 70 anos que sabe mexer basicamente nisso, ele passa dias e horas sentado, tomando um vinho dele, com a nega véia dele, porque ele tem aquilo ali, acesso, ao mesmo tempo que você tem acesso, você que gostou de Pink Floyd depois que ele já não estava mais no auge, você teve acesso a toda a discografia. Sim. Antigamente você corria e morria na faca cega da rádio, né? E isso pra música eu acho que foi top. Eu me lembro que um dia desse eu até fiquei achando engraçado, porque eu tinha um grande amigo no colégio, aí, na escola, né? Aí a gente tava atrás de um disco específico, né? Era um disco daquela banda dos Spin Doctors, né? Sim. Aí eu fui, aí a gente, vamos num sebo ali, que a gente ficou sabendo que alguém viu esse CD, já era CD. Aí, a gente pegou o busão lá, foi era lá na cidade, aí chegou lá e aí tipo assim, ele tava, e a gente e era quem achasse primeiro, bicho, e eu achei, foi uma vitória pra mim aquilo ali, né? Aí um dia desse eu abri aqui, bicho, tava o disco aqui todinho. Eu tenho um cara que eu sigo que chama Regis Tadeu. Sabe quem é Regis Tadeu? Regis Tadeu é um crítico musical que era do Raul Gil. E ele tava falando sobre isso, sobre as facilidades e as coisas muito rápidas, assim. Por exemplo, o cara queria um disco do Led Zeppelin, dos Stones. Aí tinha um amigo que ia visitar São Paulo, que trazia um pra ele e um pro... né? Então, assim, você tinha esse prazer de receber, assim, sabe, em casa, de abrir. E o encarte do disco também era uma coisa, né? Era uma arte, né? Era uma arte. Parece que é um álbum, né? Era um cheiro, tinha, né? Mas como acho que, como o Fábio falou, o lado positivo... Na música, eu acho que teve o lado positivo maior. Eu acho que eu vou falar por mim, né? Que o povo daqui a pouco vai achar que eu sou o doidinho do podcast. Eu acho que pra filme foi pior. Eu não sei se acontece pra com filme? Você sabe por quê? Você abre um YouTube da vida... Você não escolhe. Você passa tanta opção, tanto filme... Às vezes você dorme escolhendo, e você não assiste. Você dorme escolhendo. Na música, geralmente as músicas são mais ativas. Ou você tá num ambiente que você vai ouvir, ou você vai tomar um vinho com um amigo, e você decide que quer escutar Frank Sinatra. Você já vai lá, aperta play e ele vai começar a tocar. Por mais que você tenha ansiedade de ficar passando uma vida, você vai escutar aquele cara. Pra filme, eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade errada, a não sei que eu vá doido, não, eu fico uma hora. E esse lance dos algoritmos na música também é fascinante, porque você coloca uma música aqui
E ele, de acordo com o seu gosto, com o seu histórico, ele vai rolando. Vai sugerindo. Sugerindo, às vezes uma coisa nova, você conhece. E gosta, né? Às vezes clássicos que Marco, você nem lembrava mais. Pô, é muito legal isso. Marcão fez o gol de placa. Vamos falar sobre algoritmo. Algoritmos. Acho que é o assunto do dia. Algoritmo. Sabe por quê? Eu sou puto com o algoritmo. Sabe por quê? Porque por mais que é como se você nunca pudesse mudar de opinião, entre aspas, né? Você só recebe aquilo, né? Como eu sou um pai extremamente democrático, meus meninos assistem YouTube, Netflix, tudo com minha senha. Então, pro YouTube, eu gosto de Lucão, todos esses perfis de criança. Então, quando eu quero assistir alguma coisa que eu quero, eu rodo. Tenho muita dificuldade, porque não é meu gosto, entendeu? Eu enganei o algoritmo. E pra filme e pra música, isso é muito fogo, porque eu gostei, ele poderia pelo menos tirar um quinhão, falar de novas oportunidades a seu gosto, porque senão, bicho, você fica, por exemplo, Marquinhos é outro. No YouTube eu assisto 100% das vezes, ou 90% das vezes, eu sou aficionado por Fórmula 1, então sempre assisto alguma coisa de Fórmula 1. Então, meu amigo, é impossível eu entrar e não ter as 3 primeiras de Fórmula 1. Você acha que eu estou satisfeito? Eu acho que não, o caminho não é por aí, velho. Não, A prova maior, daqui a pouco o Marco vai dar uma aula sobre política nacional. A prova maior foi a eleição, né? Não? O cara que era Lula só recebia notícia de Lula e o cara de Bolsonaro só recebia de Bolsonaro. Então, eu acho que isso, o algoritmo, ele inevitavelmente, assim, isso é fato, é indiscutível. Ele é o grande responsável pelas bolhas que a gente vive hoje, né? Eu acho que mostra o que a gente quer ver, né? Só o que a gente quer ver, bicho. Não, e o cara acredita piamente. E aí você pensa que o mundo é aquilo ali, né, bicho? Que é só o que você vê, né? Você acha que... E você, o que a gente também fala, você fica muito entendido de pouca coisa. Sim. Você é um expert em nada, né? Tipo assim, você só recebe informação daquilo, aí você começa a discutir com quem realmente sabe com aquilo, achando que você sabe. E você fica muito superficial, né? E você não sabe nem daquilo que você acha que você sabe, imagine do resto. Isso dá uma pobreza, assim, aí depois a gente entra nos assuntos que a gente já até comentou em outras Não, mas situações. Fazendo esse gancho de política, música, por exemplo, nos anos 80, no Brasil. Pensei que ele ia falar de Bolsonaro chorando com a música. Não, mas pode ser. Nos anos 80, né? A gente teve uma safra muito boa de bandas de rock, por exemplo. Certo. Paralamas, Capital, né? Sim. Titãs, Legião, vixe, muita gente. Engenheiros Havaí. Engenheiros. Vocês acham que o medo do mimimi, o medo da repercussão negativa faz com que a gente tenha bandas mais superficiais hoje? As pessoas os artistas não se expõem tanto. Por exemplo, Roger Waters do Pink Floyd, ele se expõe bastante. Eu lembro que na eleição de 2018, quando Bolsonaro ganhou aqui no Brasil, num show, ele colocou lá no telão o rosto de Bolsonaro como fascista e a metade do show saiu. Lá em São Paulo, né? Então, vocês acham que o artista hoje ele se resguarda um pouco mais, assim, até para não evitar problema, mimimi, resposta pesada? Você acha que existe isso? Que nem o artista tem conteúdo para assumir uma posição, me perdoe quem é os artistas, e nem o mercado quer consumir isso. Entendeu? O mercado do mimimi, ele é pesado e um massacre. Então, o medo do cancelamento pelo artista gera com que ele não tenha essa coragem, mas consagrados que poderiam já, quem tem uma trajetória maior, já poderia tocar nessa ferida no Brasil. Os consagrados não são cancelados, por exemplo? Eles seriam menos, porque eles já têm o público cativo, mas a geração agora consome menos isso aí. Porque quando você vê uma posição, não é uma posição crítica, eles assumem geralmente uma posição piegas. Você vê que a maioria que apoiou Lula, ele não admite, é a bolha, né? Ele não admite qualquer crítica à posição, e os sertanejos que apoiaram Bolsonaro também não admitiam que você fizesse uma crítica construtiva a esse fato. Então eles vestem a camisa e partem para a guerra. Nos anos 80, 90, que eu acho que vem desde, isso muito tem a ver com o período militar. A coisa não era polarizada, né? Acho que não é nem só a polarização. Do período militar, o cara, quando tinha censura, ele tinha que usar muito o QI ou a inteligência para fazer música como Cálice, como é o nome? Não é Gilberto, não, outro. Caetano. Não, o outro, dos Olhos Claros. Que é Chico Buarque escrevia, chegava ao ponto de ter que usar do QI para passar.
Isso veio, influenciou essa geração dos anos 80, que era meio rebelde, e tocava na ferida, então eles tinham um histórico. Depois dos anos 80, quando abriu, que tudo pode, que tudo é permissivo, nem a geração que produz música hoje tem conteúdo para isso, nem consegue vender porque o mercado não compra. Ninguém está preocupado, o rebelde, porque hoje o rebelde é normal, meu amigo. Antigamente a frase da nossa geração era o rebelde sem causa. Hoje o rebelde nem rebelde é, porque ele tá na casa dele, ele fala o que quer, todo mundo fala o que quer, todo mundo entendeu. Você acha que existe também eu vi, tem uma imagem que eu acho muito interessante, que é uma menina postando, é um meme, né? A menina postando nas redes sociais e diz assim, viva a mulher empoderada, que não sei o que, e a mãe tá lá na cozinha assim, venha lavar a louça comigo, tal, não sei o que. Você acha que essa geração entre mãe e filha é algo assim muito brusco? Por exemplo, eu conheço muita gente que é a mulher machista. Conheço muitas mulheres machistas. Sei. E conheço muitas mulheres, por exemplo, feministas. Eu vi uma resolução, digamos assim, um desenvolver de uma conversa sobre machismo e feminismo. Não sei nem se esse tema é um pouco mais... Você tá indo muito bem. Você tá querendo cancelar, não quer mais gravar, não é? Não, é porque... Pessoal, tchau. Foi bom. Eu vi uma pessoa falando sobre machismo e feminismo de uma forma que o feminismo seja a mulher ou o homem, também feminista, lutando pelo desenvolver social, político, econômico da mulher. Certo. O que, na visão de outras pessoas, pode ser diferente, por exemplo. Então, assim, o que eu estou querendo falar mais ou menos é que o feminismo ele pode ser uma coisa na cabeça de a depender do algoritmo. O machismo pode ser na cabeça de... Então, assim, esses temas, eles são muito personalizáveis. Eu acho que, eu acho que são todos esses temas sensíveis, eles são manipulados pelo algoritmo, né? Então, o cara que tem uma linha mais, digamos, uma feminista mais radical, ela só recebe informações que aguçem mais e tornem isso cada vez mais um nível elevado. Sim. Que se você sai da sua bolha, porque é muito, muito legal e muito bacana quando você consegue ver algo ou alguém fora da bolha dele. Sim. Quando você faz um julgamento fora. Então, quando você tem um grupo de amigos e você é o diferente, se você consegue dar o passo atrás e ter mais ou menos uma posição de fora daquele povo, você vê o quanto o cara está envolvido naquilo ali. E hoje em dia, com as redes sociais, o algoritmo, o YouTube principalmente, e o Twitter é um exemplo clássico, você consegue apaixonar todos os temas. O que antigamente era apaixonante com política, religião e futebol, hoje vai até do BBB, vai do ministro, vai do tema do desmatamento, tudo é apaixonado. Então você que não está mergulhado na paixão e lê uma notícia desse cunho, quando você vê duas pessoas ditas entendidas com opiniões diferentes e você consegue ver aquelas pessoas discutindo, a discussão passa a ser vazia porque só leva argumentos apaixonados de um lado ou de outro. Esse aí para mim é o mais inclusive eu acho, e é importante também frisar que na minha opinião pelo menos, eu acho que, e essa paixão, como o Fábio falou, ela tem um objetivo, né? Ela quer apaixonar você pelo tema para você consumir aquele, né? Assim, você vai comprar alguma coisa mesmo, no final das contas. Vai existir uma compra. A porra do algoritmo, a gente conversa aqui, bicho, aí você começa a tirar onda comigo, Marcão é careca, tal, porra, careca. Chegou em casa, minoxidil, arraste pra cima. Não chega em casa, é Marcão no chapéu aqui, porra. Tu viu que desse jeito, Bolsonaro lançou uma loja hoje, filho. Eu vi. Foi? Lançou uma loja. Tá vendendo souvenir dele, tu vai comprar, né? Mas vai vender o que exatamente? Não, parece que é uma estátua, é um negocinho. São 3 produtos inicialmente. Produtos. Eu vi. De brinquedo. Calendário. É Bolsonaro Story, né? Aí tu aí, pô. Então, consegue... Não, bicho. Não, mas você tá falando da paixão, por exemplo. Da paixão política, né? Nos anos 80, como o Fábio citou, por exemplo, o primeiro Rock in Rio foi 85. Que era aquela coisa de sair do militarismo e tudo mais. Sim. Romper barreiras. Mas existia uma coisa assim, a gente contra eles, nós contra eles. Hoje em dia, bicho, é na família, marido separando da mulher, irmão sem se falar, tio sem falar com... Enfim, a briga é feia por causa disso, mas porque... bicho. Como não tem substrato, é uma coisa vazia, ele apaixona. Mas eu acho que isso não é novo não, velho. Também não é novo não. Né? Mas então, aí é que eu digo. Tá mais pesado talvez hoje. A paixão não é nova, mas como é que o cara destruía qualquer discussão? O cara fala assim, homem,
Vamos falar de futebol, religião ou política. Era o que destruía qualquer conversa. Relacionamento, Qualquer conversa. Se tivesse num bar, tivesse um Vasco e um Flamengo, eles começavam a brigar, acabava a religião. Se tivesse um crente e um católico, eles começavam a brigar. Então, Flamengo é o vermelho, né? Flamengo. acho que tem que ter um podcast sobre futebol. Aí entra Pois as é, cores e não, vai que voltando pra ele. Aí, o problema é que hoje em dia, essa paixão política extrapolou todo o limite do consenso, porque os dois fantoches estimulavam isso, né? Eu tinha que dizer que ele odiava e os dois lesados que era candidato tinha que dizer isso daí. E aí tornou a paixão fora do padrão. Mas o que eu estou dizendo, de todos os temas, todo mundo é entendido. Eu achei muito massa naqueles memes na época da vacina, que o brasileiro era sommelier de vacina. Aí quando acabou a vacina teve outro tema aleatório que ficou rolando. Porque todo mundo sabia de vulcão, todo mundo sabia de vacina. De tudo. Todo mundo, hoje qualquer assunto, o cara sabe de tudo, pô. De escape de caminhão a sulfato de peido. Ele vê 2 artigos ou 2 coisas. A gente que trabalha com isso. Hoje, eu até já falei em outro podcast, minha consulta vai muito pro YouTube. Sim. Pro YouTube não, pro Google. Eu viro o Google Digits, só dou essa etapa. Pergunta aí o que você quer. Que agora vai ter que ir pro Chat GPT, né? Quer dizer, não, mas ela não vai não, ela já vai chegar dando aula. Ela já vai dizer. Entendeu? Eu tô sentindo que você tá com uma dúvida sobre futuramente, não. O cara ele vai só dar um cheque, né? Eu percebo aqui, Fábio, que você tá com uma dúvida. Não, o problema é, se for falar sobre futuro de profissão, a gente vai ter que gravar mais podcast. O problema do algoritmo, disso tudo que a gente tá falando aqui, né? Quer dizer, é que é como você falou, cria essa paixão e todo mundo fica radical, bicho. Então você... politicamente, você hoje tem o radical de esquerda, o radical de direita e o radical de centro. Ele me chama de radical de centro. Você é radical de centro? Não, todo mundo é radical, todo mundo. Ele disse que eu sou Como eu não tenho coragem de pular de paraquedas, bang jump, como a gente tava falando no outro episódio, então eu não me considero um radical. Foi uma bosta essa, né? Eu sei. Ele tá cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Ele disse que é novinho, mas é só piadinha de tiozão, né? Não, mas eu acho que é isso mesmo. Essa coisa do algoritmo é muito engraçado, porque eu vi o Marquinho, né? O dono do Facebook. Sim, Marquinho. Ele dizendo que quando vai fazer reuniões, tudo mais, ele fecha a câmera do computador com... Sim. Ele desliga o microfone. Ele conhece o gado dele, né? Por que será? Eu, particularmente, aconteceu uma coisa, não sei se é coincidência, mas eu sei que quando a gente tá mexendo no Google, sei lá... Não é só o Google não, é o áudio. Pronto. Você falar que vai pra Punta Cana. Fala, eu tô doido pra ir pra Punta Cana. Os próximos vezes que você entrar no Instagram tem a propaganda. Não, exatamente isso que eu tô falando. Ele escuta, é impressionante isso. Aconteceu comigo com a Alexa, eu não tinha feito, né? Assim, eu sei que quando eu pesquiso alguma coisa, aparecer. Agora, eu falando em casa e aparecer no celular foi a primeira vez. Não, eu já vi outras situações e achei muito engraçado. Mostrei pra Dudu. Dudu veio me mostrar. Ele tava mexendo. Esse relógio, às vezes, ele pergunta, né? Não entendi o que você tava falando, né? Como se eu estivesse falando com ele, né? Mas eu digo, bicho, como assim? Eu tô falando. É foda. Sim, desculpa. Não sei se vocês chegaram a ver. O cara pegou, colocou 300 celulares em cima dentro de uma mochila e de um carrinho de colégio. Vocês chegaram a ver isso? Não. Ele fez ele bugou o Waze. Acho que foi nos Estados Unidos. Ele colocou 300 celulares dentro de uma mala, todos ligados, emitindo sinal, e simulou um congestionamento. Que ele foi para cima da ponte, andando com os celulares como se tivesse todos parados naquele foco. Aí ele dava um trânsito enorme, não tinha nenhum carro. Aí ele fez o print só o mundo do futuro. Caraca, que massa. Então, essa então, quando alguém pensa fora da caixa, quebra todo o algoritmo de tudo. Então, a gente tem essa mania, e eu vi numa aula minha que eu achei muito massa, acho que eu comentei até com o Marquinhos, o nível da inteligência artificial do Burger King nos Estados Unidos. Se você permitir que você se cadastrar e colocar seu cartão e seu sanduíche favorito, e você estiver no trânsito em Nova York, você está parado em Nova York, aí você está indo para o trabalho. Aí 11h30 ele manda uma mensagem no próprio Waze ou no seu celular. Tá com fome? Se você falar sim e ele perguntar se você quer comer, ele disser sim, ele sabe o tempo que você vai chegar lá no trabalho e sabe qual o próximo semáforo que você vai parar no trânsito. Aí o cara chega na bicicleta e entrega o sanduíche pra você comer dentro do carro. Que maravilha, bicho. Eu não vejo a hora. Eu estou ansioso. Não, eu sou um cara, eu tenho medo dessa porra.
Também. Eu tenho muito medo. Entrega de porque iFood de drone. Mas- Chegar na varanda assim do apartamento. No Brasil não dá Mas conta tem não medo de buscar quê, pra roubar o velho? drone. Os caras puxam o drone. Aqui o drone só vai uma vez, velho. Uma vez quando o dono... Cadê o drone, bicho? Sabe o que estava acontecendo lá onde eu moro, no meu Fazer uma condomínio? Pedindo, né, o iFood, tipo, chega vários motoqueiros de uma vez só na portaria, né? A galera tava indo lá. Dizer que era outro. E não tem controle não, né? Assim, tipo... Aí, Ué. eu vou querer esse aqui. Camarões, esse aqui. Como é que é o nome? Não, esse aqui. Pronto, sou eu. Aí chegava o cara mesmo que pagou aí. Bicho, Não, aí é Brasil, né? É brasileiro aí o negócio. que bagunça. Agora, ó, falando sobre isso, só pra gente finalizar esse tema política, né? Política e raciocínio. Que é Marcão. Eu vi uma frase muito legal hoje, que eu nem sei se eu vou conseguir falar, mas é uma frase de alguém que falou no Instagram, assim, que tempos difíceis Geram homens fortes. Homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, que gerarão tempos difíceis. Bicho, isso é muito, muito pertinente, né? Em qualquer, não só na política, mas em qualquer ambiente do que a gente vai fazer algo para desenvolver, né? Qualquer história familiar. Qualquer história familiar, por Se exemplo. você pegar o lado de baixo, como eu falei dos meus pais, a vida dos meus avós foi mais difícil que a deles. Eles já me deram uma outra vida completamente diferente. E se meu filho conseguir manter o nível que eu vivo hoje, eu subir um pouco, eu estou extremamente satisfeito. Não é porque as chances são diferentes, é porque a gente tem um conceito diferente. E assim, achar de que quem já está por cima é mais fácil andar para frente, né? Eu não penso assim, não. Eu só acho que as oportunidades diferentes são muito, né? Não são iguais para todo mundo. Então eu agradeço demais de onde eu tive a chance de começar. Mas o mundo, aí volta para o tema anterior, sobre felicidade, né? Eu quero que meu filho seja feliz, de fato. Com discussão eu já tive várias vezes com o Marcão. Você que não é pai, saber o que é felicidade e o que você vai cobrar dele, a cobrança do que o pai e a mãe quer pode ser muito longe do que o filho quer para ser feliz, né? Então esse modelo é muito complicado. Eu, graças a Deus, consegui juntar as duas coisas. Foi um sonho do meu pai e da minha mãe, que eu vesti, nunca me exigiram isso, e eu sou super feliz com o que eu faço. Bingo, verde para todo mundo em casa, cheque. Mas nem sempre, ou na maioria das vezes é assim. Então eles, né, ele e Marina, eu tenho muita preocupação com que parece piegas. Eu digo, não, eu quero que eles sejam felizes. Mas não é assim. O que eu quero é entender que difícil subir, né? Então, quando fala assim, tempos difíceis fazem homens fortes, de fato, isso é uma verdade monstruosa. E a gente, pelo menos hoje em dia, no Brasil, forja a personalidade da pessoa. prova os Estados Unidos e a Europa, bicho. Primeiro mundo, depois da Segunda Guerra, esse povo... Não. Aí começa a pintar os cabelos de laranja, verde, não estou dizendo que não conta nada disso. Aí começa, porque não tem nada mais na cabeça, e começa o Estado e todas as oportunidades e tudo, então o cara tem uma dificuldade. Eu acho que se tiver uma guerra de verdade hoje dentro da Europa ou nos Estados Unidos, metade americano ou é gordo ou é leso, entendeu? É dificuldade, porque ele vive uma vida desde os de 45 top, velho. Que não tem dificuldade. Completamente diferente até da nossa vida, ou a vida de um povo mais difícil. Mas... E a gente tá à frente a uma invasão alienígena, inclusive, né? Pois é, fiquei sabendo. Que é foda, bicho. A gente pensar Se ele chegar pelo Brasil, Você vai pra embora. onde, hein, se Vai chegar? parar, velho. Você vai pra onde se chegar? Eu fico aqui no Brasil, porque se ele chegar por aqui, ele vai Debaixo da embora. minha Não, pra onde assim, agora? Tipo, chegou agora. Vai pra onde? Não, eu fico em casa. Se Fica eles em casa? passarem pelo Alecrim ali pro Mãe Luiz, vão tudo embora. Não fica aqui, não. Não adianta. Fecha a janela. Não, essa história aí entra na história do morrer, né? Porque assim, a galera hoje em dia, essa história de... Aí é um outro... Voltando pro tema política. Essa história de alienígena é que o mundo tá indo pra um caminho muito complicado, assim. China, Rússia, Estados Unidos. O alienígena tentando sabotar o outro, né? Pra onde é que isso vai, né? E a vida da gente cheia de planos, cheia de coisa, e preocupado, e Mas não sei o quê. a gente tá falando sobre o algoritmo e agora tá falando sobre alienígena. Você acha que para algumas pessoas que recebem um tipo de conteúdo de algoritmo, vê o outro como um alienígena, aquele ser que tá sempre querendo atacar, sempre querendo tomar? Não, aí você pode dizer Marcão, Marcão pode até falar de tu que era Bolsonaro radical no teu celular. Não, sério, pô. Não, vamos.
Dê sua contribuição, pessoal de casa. Mas eu não era, cara. Não, mas sério. Vai brigar agora, vai radicalizar aqui. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: você. Eu fui na primeira campanha de 2018. Foi 2018? Não, mas 2018 eu também votei nele. Mas é porque eu era muito né? O anti-petismo, Pode ser, aquela coisa. não, mas eu quero só dizer o seguinte: a galera, quem daqui. Não, quem daqui, não, sério, Depois, sem brincadeira, sem voto, sem política, sem nada. Sim. Tá aí, é um assunto, tem que ser tocado, beleza. Quem daqui não conhece um tiozão de 60, 70 anos que foi dominado a cabeça dele pelo WhatsApp? É como se ele fosse abduzido pelo WhatsApp na época da campanha. Sim. Que estão queimando as coisas, que roubaram a urna, que estão queimando urna, que a urna veio fraudada, que não sei o que. Meu amigo, a galera, ele vive naquela redoma e quando ele vai se levantando, ele recebe outro golpe. E eu não estou dizendo só do seu lado de bolsonarista radical. O lado dele de petista radical também tinha, entendeu? Não, e ele é o, né? Você é o centro. Ele é o... Também recebia. Não, mas eu tô dizendo que do seu lado era pior, porque eu acho que eu convivi com mais gente do seu lado. Eu quero o melhor para o meu país. Exato. Não, sério. E o algoritmo era prova disso. A galera vivia dentro de sua bolha. Claro, com certeza. Então, aí quando volta para a história da China, do sei de que, da espionagem. Do balão. Não, um balão acho que é um espiando o outro, né? Acho que desde Brechando, né? Acho que. Porque antigamente mandavam os agentes, né? Agora estão mandando balão. Aí vamos voltar. Mas você acha que vai ter um Tora-Rei China e Esse lance do balão foi verdade? Foi. Pessoal? Foi. Não, se tiver um Tora-Rei nos Estados Unidos, acabou, né? Eu acho que não vai ter, não, um Tora-Rei. Quem ganha? Quem ganha? Não tem vencedor, né? Todo mundo Quando destruir perde. o mundo, pronto. Guerra, ninguém. Por isso que ganha, eu né? acho que não tem. Não tem. Não chega a ter, porque. Guerra mundial hoje é complicado, né? Guerra é muito bom quando um é mais forte brigando com o mais fraco. Que aí tem um pau grande ou a guerra num canto do outro. Igual quando o cara comenta muito sobre a Segunda Guerra Mundial e tal, os Estados Unidos ajudou a vencer. Lógico. Se a guerra durar 100 anos, a guerra não é no território dele, o outro é virar pó, não sobra mais nada, ele só fornecendo arminha bom, um dia ele ganha. Uma guerra dessa proporção, na minha opinião, né? Eu não sou entendido de geopolítica e quem estiver escutando também, se quiser ver geopolítica, muda de podcast. Não vai ter guerra no mundo, porque se você é o presidente chinês, eu sou o presidente americano. Aí eu sei que se eu brigar com você, acaba tudo, inclusive a gente vai brigar. E tudo gira em torno de mercados hoje. De dinheiro, né? Você não vai estragar uma relação comercial gigantesca por causa de uma guerrinha, de uma... Todo mundo tem alguma coisa da China em casa, birrinha né? ali, exatamente. Não, tá louco. O menino Quem vai brigar com a China? Tava vendendo você no início do podcast aí. De quê? Tava vendendo. Paca o fogo vermelho. Paca. Não é? Tava vendendo. Fica vergonha não, pô. Isso usa desde o tempo que o mundo é mundo. Vendendo o quê? Vagina artificial. Isso, exatamente. O cara Chinesa, né? É chinês? É chinês? Só cara, pode ser. É um povo maravilhoso, inclusive. Eles criam coisas, né? Então, eu acho que essa coisa da repercussão, assim, né? De mercado, de política, de música também. Tudo é muito, muito ligado para o que você quer ver. Total. Né? Para o que você quer consumir. Concordo. Eu só acho assim, perigoso, porque quando a gente perde a liberdade da escolha, qual deles você mais gosta? Instagram, YouTube? Twitter? Eu uso mais o Instagram e YouTube. Tá. Você já tentou ficar 2 dias sem pegar? Já. É fácil ou é difícil? É difícil. E eu acho que a gente é conduzido a... Eu tô falando a gente porque eu tô no meio. Sim. Instagram, Twitter, Instagram. Dos 3 o que eu uso menos Instagram. Super viciado em Twitter. Ninguém usa mais o Facebook aqui, não? Só eu. Só você. Facebook existe? Só ele tem. E ele manda as Eu vou notícias. convidar vocês, tá certo? Não, ele manda... Vou convidar. Não, sério. Ele manda os links de notícias e eu não consigo abrir. Que eu digo, Marcão, isso não existe mais não, Marcão. Bicho, vocês estão muito desatualizados. Tem que instalar aí o Facebook. Não, eu tinha... Tem mas do Orkut, não, o aplicativo. O Mirk? Não, mas que é muito difícil a roda, velho. E outra, é um costume que a maneira com que se criou, ele ocupa um espaço mais da sua vida mesmo. Quem é que não vai no banheiro, quando vai no banheiro não leva o celular para ficar lendo a notícia? Tudo isso faz parte. Eu estudo pelo celular hoje. Eu entro no meu carro, eu coloco o YouTube para ver o vídeo. Quando você chega no seu trabalho, onde você começar a atender, você zera o WhatsApp para ver se tem alguma coisa urgente, mas não tem nada. Bicho, você já saiu de casa sem esse, bicho, recentemente. Eu saí hoje, depois de muito tempo.
pra ir pro treino. A sensação Agora, é terrível, né? Engraçado, Tá nu, né, velho? eu Tá- vi um estudo falando um dia desse, eu não vi o estudo, eu vi a reportagem do estudo, na verdade. Falando sobre você colocar no silencioso gera mais ansiedade do que você não colocar. Porque você fica achando que alguém falou, mas você tem que ficar olhando direto. Não, o meu é no silencioso. Diga a ele que não é mentira isso aí, viu? Então tá. E isso aqui. Diga ele que é mentira. Isso tem alterado. Não, porque eu já sou adaptado a isso. Você Sim. que não é, gera ansiedade. Isso tem Inclusive, alterado deixa muito eu a ver. relação, as relações familiares também, né, bicho? Sim. Em casa, você deixa de. Eu me coloco nessa situação, inclusive. Eu discuto muito com minha esposa, discutir no bom sentido, né? Pelo que- WhatsApp? Você Pelo escuta? WhatsApp? Não. A gente conversa muito sobre isso, que assim, pô, bicho, a gente se pega às vezes os três ali, nós somos três, Todo nosso mundo núcleo mexendo no familiar, celular. No celular, velho. Então, Nada é tão urgente que não possa esperar, né? A gente fica com essa coisa de não, tem que ficar aqui direto, online, respondendo. Mas nada é tão urgente que não possa esperar um almoço. Rapaz, em 2000 isso, não, é. 2018. A sensação é que hoje você tem que estar 100% Disponível. do tempo disponível. Vou Não dizer é a assim, vocês, cara. eu viajei com o Jô, Marina e Dudu, minha sogra, em 2019, eu acho. E eu troquei o celular na viagem. Só que eu fiz questão de não colocar o chip. Foram 14 dias de viagem, eu comprei no primeiro dia e não levei o meu. Resumindo, fiquei 14 dias sem celular. Bicho, não é bom não. É a moléstia, viu? Eu imagino. Quando você volta, aí perdi o WhatsApp, porque quando ele foi carregar, ele não conseguiu carregar a quantidade de mensagem. Então, zerei, perdi todas as conversas e tal. Mas devia ser terapêutico. Sim. Eu acho que o próprio WhatsApp ou o próprio Facebook deveria, em vez dele fazer o backup das conversas, era para ele dizer que apagaria com tanto tempo as Mas conversas. ele tem isso. Acho que tem uma função que você pode pagar de 30 em 30 ou de 60 em 60 dias. Pois era Eu pra acho que ter. eu acho que deve até ter esse mercado, né? Tudo vira mercado, que é esse lance do rehab, da reabilitação. Deve ter, né? Já isso aí. Deve ter. Como é? Rehab. Eu que sou da reabilitação não conheci esse termo. Nem eu também. Não, pô, tem até uma música daquela menina que morreu. A Marília Mendonça? Pó da porra. Hã? Marília Mendonça. Não, pô. Como era o nome daquela menina? Ah, a maguinha Qual inglesa? é o nome daquela. Winehouse. Winehouse. Amy Winehouse. Rehab. Ela tinha uma música, Rehab, né? Que ela fez sucesso, né? Por isso Isso aqui, Rehab. Por causa de droga mesmo, né? Rehab é justamente reabilitação, né? Um termo gringo. Lá a gente chama reabilitação mesmo na Ortovita, né? Bota aí. Então, Evolua. rebobina aí. Esse lance deve existir reabilitação já Sem pra isso, dúvida. né? Claro, não, pelo amor de Deus. Não. Isso aí. Eu não Se a gente tá sei, dizendo aqui que eu as não sei pessoas se já estão deve muito ter. doentes. Se não tiver em Natal, vamos lançar. Não, Já é uma oportunidade, já. Não, a reabilitação existe com certeza. Eu já até vi, acho que uma reportagem, não vi tudo, mas já vi reportagem falando sobre assassínio da abstinência ao celular. Só que o problema é que a geração atrás da nossa, a gente tem que entender que a gente é tiozão já. Atrás da nossa, ontem eu tava numa discussão cabeça com minha sobrinha, Natália, tem 16 anos. Eu falando que, na minha modesta opinião, que eu não sou ninguém, era que os números das redes sociais e do Instagram, e principalmente do YouTube, eram inflacionados. Quando o cara falava assim, esse vídeo teve 16 milhões de visualizações, ou o Felipe Neto tem 55 milhões de seguidores. Felipe Neto fala português, que não é a língua mais falada no mundo, só pode escutar aqui na África ou em Portugal, e me dizer que ele tem 1/4 da população do Brasil como seguidor dele, eu não acredito. Porque pai, ela foi argumentar de que ela seguia Cristiano Ronaldo em 6 contas diferentes. Então o Cristiano Ronaldo tem 400 milhões de seguidores, eu acho 430, você pode até olhar aí. Ele é o que tem mais seguidores no Instagram, né? Aí eu vou dar meu argumento. Quando ele chega para negociar com a Nike, ele leva 460 milhões de seguidores. Aí se ela, Natália, sozinha, tem 6 perfis seguindo ele, Imagine. então outras ele é no pessoas. mínimo, se isso se replicar, Sim. o mercado dele não são de 400 milhões. É menor. São de 40 milhões, na verdade, que só 10 milhões conseguem consumir. Então você infla um mercado, gera grandes bolhas e potências acima do bem e do mal, Pronto. que no final, eu dei o exemplo de Felipe Neto, para mim é o mais chocante. O uma irmão discussão. dele é pior ainda, né? O Lucas Lucas. Neto. Mas o Lucas Neto, você tem Mais filho, você ainda. viu que seu filho assistiu. Agora o Felipe Neto. É verdade. Felipe Neto virou pelo número de seguidores, é um fenômeno. Eu acho que ele tá na vibe dele. Mas eu posso estar igual a Bolsonaro, que eu acreditava na urna.
Eu não acredito que aquele caboclo tem 55 milhões de seguidores, mas você vai atrapalhar mesmo. Não, eu ia mostrar uma coisa aqui, eu peço desculpa. Eu não acredito que ele tenha 55 milhões de seguidores, mas pode até, Rafa e você que são do algoritmo, explicar que de fato tenha. Mas eu acho que tem algumas coisas. Não estou dizendo que são todos, não. Eu acredito no nosso número. Mas teve gente que entrou ali, se inscreveu O e nosso número é real, né? já não Nosso consome número é mais, né? O conteúdo dele e tá lá como inscrito Sim. ainda, né? Acho que tem isso aí mesmo. É um longo papo, né? É um longo papo pra falar Mas sobre o lugar que algoritmo. conversar é aqui. É. Sobre. Pronto, eu vou olhar aqui, mas É uma sem... coisa que pode ser pincelada, a gente. né, e Eu. falando. Pronto, sabe? Eu vou olhar o número de nessas seguidores dele áreas, no porque- YouTube, enquanto vocês falam Porque aí. tudo é algoritmo hoje, bicho. Mas essa coisa do algoritmo e da geração é muito interessante. Essa semana eu tava falando com uma amiga minha e ela levou o filho. Ele não tem 55 não, ele tem 44 milhões e 900 mil inscritos. Quem? Olha aí as fake news aí. Felipe Neto. Felipe Neto. Olha você. As fake news aí, ó, sendo geradas gratuitamente. Não, mas eu pelo menos dei a informação correta. Então ficou 4 anos acreditando. Pegou pesado. Mole. Mas o filho da minha amiga, né? Eu fiz. Você quer ser o que quando crescer, Pedro? Aí ele. Grande. Aí não, ele É fez. piadinha, né, mano? Ele pegou e fez. Não sei, o futuro a Deus pertence. Eu falei, essa criança tem 7 anos. Eu falei, não, você quer ter qual profissão na sua vida? Ele fez, não, pode ser que tenha uma profissão no futuro que não existe ainda e eu seja formado nessa profissão. Aí eu fiquei assim, eu fiquei com vergonha, porque quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, E ela tem razão, né? tem. Ela tem razão. Eu falo, Mas eu acho que os próprios colégios hoje em dia já tentam manter essa mente aberta. eu também O menino acho. Sim, Dudu sim. já foi astronauta, Marina quer ser bailarina e Dudu agora quer ser jogador. Por enquanto tá no padrão da nossa geração, né? Sim. Mas eu, se eu fosse ansioso do jeito que eu sou, se eu fosse adolescente agora, eu teria muito problema. Eu queria ser Ansiedade. policial. Não tem pinta não. Tem não, eu sei. Mas Mas assim, a ansiedade de você fazer algo que pode se acabar rapidamente, pô, é muito, muito foda. Velho. eu vi um palestrante falando na Expo Edu sobre profissões que podem acabar brevemente. Aí ele fala sobre o contador, sobre o advogado. O advogado que você pode colocar tudo, você mesmo pode entrar lá no TJ da vida e... Mas eu acho que ainda vai ter eu acho que pode diminuir a área, Eu achei talvez. super interessante uma opinião que eu vi essa semana, que o cara fala assim, as profissões e as pessoas que já existem, elas não serão extintas do mercado, porque isso pode dar até um baque econômico. Elas, no passar dos anos, elas vão se extinguindo aos Eu poucos. acho que elas vão se extinguir, mas não na geração dos que existem hoje. Perfeito. Mas ela não será novamente criada. O que eu eu do acho problema é que a inteligência artificial acabará não com uma nem com outra, mas com todas as profissões. É possível. Porque a gente tá parando a gente tá fazendo essa conta no nível da inteligência artificial que existe hoje. Sim. No nível que ela desenvolve, daqui a 10 anos ela será capaz de fazer tudo que todas as profissões nós fazem, inclusive operar, criar, cantar, desenhar. É muito, muito estranho, muito louco isso. Então, né? bicho, não adianta o cara. Tudo bem, o cara que foi lá e deu a palestra, parabéns, que você pagou pra Eu escutar acho a que a palestra. inteligência artificial, inclusive, vai aniquilar todos nós. Então, não, chegou aí. Desliga a câmera aqui, já era. É a teoria da Skynet, brother. Não, mas vai chegar nesse É ponto. exterminador do futuro. Então Eles a vão apertar um discussão, botão lá, vai acabar a porra discussão toda, do que ele ela vai voltar no acabar, tempo pra- o que ela vai acabar, ela vai acabar com todos, pô. É. A discussão É. do próximo episódio da gente é o que fazer e como conviver com isso. Entendeu? Se a gente vai pra praia pescar, vai não sei o que, alguma coisa, mas que profissão, bicho. vai ser muito Por complicado. exemplo, fisiatra. Fisiatra não existe mais, né? Não. Eu conheço um, só Conhece Roberto um? Vital. Ele é Só fisiatra? tem Roberto Vital. Sim, ele é fisiatra. Eu né? conheço o Roberto Vital, que é fisiatra. Só conheço ele também. E tem uma mulher aqui em Natal, acho, só. Eu conheço os dois. É. Então, o mundo. Eu acho que a gente pode fazer uma reunião, uma gravação, um episódio com o Marcelo Henrique, que fala sobre neurociência e traz um pouquinho dessa perspectiva do raciocínio que pode vir, sabe, no futuro. Eu acho que é uma perspectiva. Se Marcelo estiver assistindo agora, já fica o convite. Mas mesmo assim, eu vou mandar um WhatsApp pra você. Também não conheço, mas. Show, né, gente? Show por hoje, tá bom? Eu acho que batemos um papo legal aqui, Vai gente. tocar a saideira? Vamos tocar aqui uma saideira, né? Eu sei que meu cachê é caro, mas mesmo Saideira assim... aí lá, acho que é lá menor. Saideira? Tem um lugar.
Gente, eu vou tocar aqui uma música que eu fiz nos últimos anos. Eu venho desenvolvendo há alguns anos, na verdade. Acho que uns 6 anos essa música. Chama Tubarão. Não, essa aí apaga. Tchau, tchau. Valeu, meu povo!